A coleção Português na Prática, da editora Campos Elsevier, contém 3 livros de minha autoria. O livro de que vou falar agora é um deles, é o livro que se chama Sintaxe, cujo subtítulo é Estudos Descritivos da Frase para o Texto. A preocupação deste livro é apresentar os estudos sintáticos do português, tanto no que diz respeito à estrutura das orações, como no que diz respeito à estrutura dos períodos, de forma bastante objetiva. Com isso, quero dizer que trato dos temas como sujeito, predicado, objeto, os complementos dos verbos, os adjuntos adverbiais, de forma a combiná-los com assuntos relacionados a eles, mas que às vezes são apresentados em outros livros de forma estanque. Falo, por exemplo, da concordância verbal. E trato, por exemplo, da concordância verbal no mesmo espaço, no mesmo capítulo em que trato do sujeito. Falo também da regência verbal. E trato desse assunto no mesmo capítulo em que comento os casos de complementos verbais. Uma outra parte do livro trata da estrutura do período simples e do período composto. E, por fim, o livro tem também a sua aplicação voltada para o texto, para a produção do texto, que é, em última análise, o maior objetivo do usuário da língua. Não se estuda análise sintática pela análise sintática. Não se estuda análise sintática para se saber a classificação de um termo ou a classificação de uma oração. Estuda-se análise sintática para que se possa ter proficiência na produção de textos, na leitura de textos. E, nesse sentido, reservo aqui no livro uma boa parte para que se possa verificar de que forma as aplicações que fazemos em relação ao estudo dos termos e das orações, essas aplicações podem ser transportadas para a produção de um texto maior. Na verdade, tudo que ocorre no âmbito do período e no âmbito da oração se expande na produção de um texto. Assim como posso ter, por exemplo, uma oração conclusiva, um texto, por exemplo, dissertativo, também tem que ter uma parcela conclusiva. Assim como faço também num texto, às vezes, orações coordenadas aditivas, também faço, né, quando digo isso num texto, digo numa frase, quero dizer também que num texto eu posso apresentar ideias que se adicionam. Então, a noção de adição, de transposição, de refutação, a noção de contraposição de ideias, ela se marca numa estrutura simples, numa estrutura que eu chamo de estrutura micro, e depois numa estrutura midi, mas depois ela se transporta para uma estrutura macro, que é a estrutura do texto. Essa, então, é a característica do livro, que tem como alvo os leitores que se interessam pelos estudos da sintaxe, são, por exemplo, profissionais da área de letras, professores, pessoas da área de comunicação, de publicidade, advogados, pessoas que lidam com o texto e que querem fazer da sua produção de texto uma modalidade, um conteúdo, uma forma com qualidade e com o que se chama de obediência às normas da língua padrão. Essa é a finalidade do livro.